Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo para mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Arícia e esse vídeo é uma parte 2, tá? Atualmente nós estamos na apostila de volume 3, unidade 1, tema 3. A gente já viu as partes teóricas, textos, atividades que tinha na apostila referente a esse tema 3. E agora a gente vai para uma parte 2, que vai ser uma parte mais gramatical. A gente vai revisar algumas coisas de gramática que a gente já estudou em unidades passadas, enfim, em outros volumes de apostila. Vamos estabelecer esse comparativo também, ver melhor quando utilizar um, quando utilizar o outro, e também fazer atividades voltadas para essa gramática da língua inglesa. Então, o que nós vamos ver hoje? A diferença entre o uso do presente perfeito com o passado simples, present perfect versus simple past. Essa explicação eu peguei do ef.com.br e, enfim, a gente vai ver essa explicação, mas eu também vou utilizar outros sites, outras fontes para complementar a nossa explicação e para trazer exercícios também para que fique um pouco mais claro. Como eu falei, aluno, a gente já estudou presente perfeito, nós já estudamos passado simples também, mas pode ser que alguns de vocês já nem lembrem mais, né, já ficou lá para trás, ou então vocês entendem muito bem quando utilizar um ou o outro. Então, por isso que a gente tem essa aula aqui para dar essa reforçada. Então, você sempre deve utilizar o presente perfeito quando o período de uma ação for irrelevante ou não estiver especificado. Alternativamente, utilize sempre o simple past, né, o passado simples, quando forem fornecidos ou solicitados os detalhes sobre o período ou lugar de uma ação. Lembrando, aluno, que no inglês, né, o nome desse tempo verbal é present perfect, presente perfeito. A gente não tem esse tempo verbal na nossa língua e a gente bate assim o olho no nome, né? A nossa lógica é o quê? Obviamente, presente perfeito vai estar se referindo ao presente. Porém, não é assim que acontece, né? Presente perfeito a gente utiliza para falar sobre o passado. E, como eu falei, não existe essa noção na nossa língua. Então, a gente tem que tentar virar um pouco a chavinha, tentar pensar um pouco como falantes, né, nativos da língua inglesa, para a gente conseguir estabelecer essa relação. E aí, aqui, aluno, a gente tem uma comparação de quando a frase vem sendo utilizada na estrutura do presente perfeito e quando a frase vem sendo utilizada na estrutura do passado simples, do simple past. Então, qual que é uma das regras principais do presente perfeito? É a gente ter o auxiliar have, ou poderia ser o has também, se fosse terceira pessoa do singular, e a gente ter o verbo no passado particípio. Se o verbo for regular, coloca D. Se o verbo for irregular, cada um vai ter sua própria maneira. Então, aqui a gente tem, ó, I have lived in Lyon, né? Então, eu morei, eu vivi nesse determinado local. A gente usa o presente perfeito para falar do passado, como foi dito aqui, não está dando detalhes, não está especificando quando, por quê, com quem. É quando você só dá aquela informação, digamos que limpo e seco. Você está querendo compartilhar a informação com alguém, mas você não está entrando muito nos detalhes, você está sendo um pouco mais na sua, digamos assim. Já no passado simples, a gente dá mais detalhes sobre quando, onde, porquê, com quem, como. Então, ó, I lived in Lyon in 1989. Então, aqui nós temos um indicativo de quando que aconteceu essa ação. Aqui o foco não é no quando, é só na experiência. Ah, eu vivi em tal lugar. Mas por quanto tempo, como foi, o que rolou, a gente não tem nenhuma dessas informações. Aqui a gente tem a informação de que a pessoa viveu nessa cidade, né? Mas a gente tem um indicativo de quando que aconteceu essa determinada ação. Por isso que é passado simples. Aqui, they have eaten Thai food. Como se fosse, né? Eles comeram comida tailandesa. Estrutura do presente perfeito tem que ter o auxiliar, tem que ter o verbo no passado particípio. No passado simples, they ate Thai food last night. Então, eles comeram comida tailandesa ontem à noite. Eu tenho um indicativo de quando que aconteceu a ação. Então, eu uso passado simples. Aqui eu não tenho indicativo de nada, nem de quem são essas pessoas, quanto que custou, quando que eles comeram. Aqui o foco é só em dizer que eles tiveram essa experiência, que eles experimentaram a comida tailandesa. Have you seen Othello? Né? Você viu o Otelo, né? Aquela história que tem de Shakespeare, né? Que tem várias adaptações para teatro, para cinema. Então, aqui, estrutura de presente perfeito,
Porque não me importam os detalhes, como que rolou para você ter tido essa experiência. Eu só quero saber se em algum momento da sua vida, se você já assistiu essa adaptação, né, da peça de Shakespeare. E aqui, where did you see Othello? Aqui a gente utiliza a estrutura de passado simples porque eu estou perguntando por detalhes, eu estou perguntando onde. Onde que você viu? Foi no cinema? Foi num site tal? Foi em algum aplicativo aí de streaming? Como que foi? Com quem você foi? Quando? Então, tudo que envolve essas perguntinhas, que também tem o WH, né? Why, what, how many times, etc. A gente utiliza a estrutura do passado simples. We have been to Ireland. Então, nós estivemos na Irlanda. Nós quem, quando, por quanto tempo, por quê, o que foi fazer lá. Nada disso importa na estrutura do presente perfeito. Repetindo, o foco está na experiência. Aqui o foco é só dizer, eu conheço a Irlanda, eu já estive lá. When did you go to Ireland? Quando, novamente o WH, quando vocês foram para a Irlanda? Então aqui eu estou literalmente perguntando por datas, por ano, o quando, né? Quando a gente envolve datas, é passado simples. Eu nunca que poderia colocar na estrutura do presente perfeito com data, por exemplo, we have been to Ireland in 2010. Eu nunca poderia fazer isso, tá? Seria só, nós estivemos na Irlanda. Agora, se fosse, nós estivemos na Irlanda em 2010, we went to Ireland in 2010. Aí eu colocaria no passado simples e poderia acrescentar a informação de quando que essa ação aconteceu. Então aqui, existe ainda uma diferença de atitude entre esses dois tempos verbais, que frequentemente consiste em um fator importante na escolha do melhor tempo a ser utilizado. Em what did you do, faltou um verbinho aqui. What did you do at school today? Utilizamos o Simple Past porque a pergunta se refere às atividades e o período escolar do dia está sendo considerado como encerrado. Em what have you done at school today? Utilizamos o Present Perfect, né, Present Perfect, porque a pergunta se refere aos resultados. O momento em que a pergunta foi feita é considerado como uma continuação do período. Então, por exemplo, nesse daqui, é como se fosse, a pessoa já foi para a escola, já chegou em casa, já acabou aquele período ali dela estar na escola, chega alguém da família e pergunta, e aí, o que você fez hoje? O que você fez, né? Totalmente no passado, porque aquele período já acabou. Nessa daqui, what have you done at school today? Não necessariamente estava no fim do dia, a pessoa já chegou em casa. Pode ser muito bem o que ela fez até então, mas o dia ainda não acabou, o período escolar dela ainda não acabou. Então a gente também tem essa diferença de usar o passado simples, quando a gente já entende, já depreende que aquela ação foi completamente finalizada, e utilizar o presente perfeito quando ainda está em acontecimento. Por isso que é muito comum utilizar presente perfeito com estruturas, por exemplo, this week, essa semana, porque a semana ainda não acabou. This month, today, por exemplo, tá pela manhã, tá pela tarde, ainda tem o resto do dia, utilizaria o presente perfeito. Porque o dia ainda não encerrou. Então, se a pessoa respondesse que ainda não fez tal coisa, ela ainda poderia vir a fazer. Por exemplo, a gente vai ver mais estruturas e mais exemplos para ficar mais claro, tá bom? Eu peguei essa explicação do aluralingua.com.br para a gente visualizar melhor e entender mais a diferença entre os usos do Simple Past e do Present Perfect. Então, o uso do Simple Past. Usamos para falar sobre o passado de uma forma geral, ou para indicar que algo ocorreu no passado em uma data específica, uma ação pontual que já se completou. Exemplos, I bought a house. Então aqui nós temos uma frase na afirmativa que está no passado. Esse verbo aqui, bought, ele é buy no presente. E aí quando vai para o passado a gente sabe que se o verbo é regular, a gente coloca ed. Se o verbo for irregular, que isso aqui é um caso, ele é buy no presente, ele vira bought no passado. Quando é irregular, cada um vai ter a sua própria maneira de formar, de ser flexionado para o passado simples. I went to the movies yesterday. Outro exemplo, went no presente é go. Então, se fosse regular, seria o quê? Gold, né? A gente botaria um ED. Só que isso aqui não existe, né? Ele é go no presente, ele é went no passado, porque se trata de um verbo irregular.
Então aqui são exemplos claros, até clássicos, digamos assim, né? De passado simples. Eu comprei uma casa, uma coisa bem pontual do passado. Eu fui para o cinema ontem. No caso aqui nós temos um indicativo de quando que a ação aconteceu. Então tem que ser passado simples. Já o presente perfeito, como o próprio nome diz, é usado para falar sobre algo que ocorreu no passado, mas que ainda tem alguma relação com o presente. Então, por isso que alguns alunos confundem bastante, né? Porque ver presente perfeito, a lógica é a gente achar que se trata de ações apenas do presente. Mas não, a gente fala de ações do passado, mas que tem alguma relação, tem uma consequência, ainda pode vir a acontecer, ainda está em acontecimento, acabou de acontecer, enfim. Então, pode ser algo que acabamos de fazer, algo que fizemos algum tempo atrás, mas que as consequências dessa ação resultem em algo no presente. Ou em perguntas, pode questionar se algo já foi feito alguma vez na vida, até esse momento. Então, o aluno presente perfeito, ele é muito utilizado para, por exemplo, você quer saber se aquela pessoa ela já experienciou alguma coisa, sei lá, se ela já tomou banho de rio, se ela já viajou de avião, se ela já foi para o show do Guns N' Roses, não sei. Então, assim, esses tipos de perguntas sobre experiências, geralmente é presente perfeito. Porque, assim, você não está perguntando se a pessoa, sei lá, tomou banho de rio 2 meses atrás. Você está perguntando sobre todo o período de vida dela. Digamos que ela tem, sei lá, 54 anos. Nos 54 anos de vida dela, se ela já fez aquela determinada ação, se ela já teve aquela experiência. E ela ainda pode vir a ter. Então, a gente utiliza muito presente perfeito para esse tipo de situação. Vamos olhar aqui alguns exemplos e ver, né, se está correto ou se está incorreta essa frase. I played soccer last week. Nós temos um indicativo de quando que aconteceu a ação. Eu joguei futebol semana passada. Tá super correto. Aqui não é estrutura de presente perfeito, é estrutura de passado simples. I have played soccer last week. Essa daqui está incorreta. Por quê? Porque foi utilizado uma estrutura de presente perfeito, temos o auxiliar have, temos o verbo no passado particípio, mas a gente não utiliza presente perfeito quando tem indicativo de data. Né? Se tivesse aqui um ano que aconteceu e tudo mais, quando tem esses mais detalhes. Então, essa daqui está super correta, mas essa daqui não está. Essa, I lived in Canada for 10 years, né? Eu vivi no Canadá por 10 anos, está correta. Passado simples. I have lived in Canada for 10 years, está correta também. Qual que vai ser a diferença, aluno? Essa daqui, eu morei no Canadá por 10 anos, como está no passado simples, dá a entender o quê? Que a pessoa morou no Canadá por 10 anos, mas ela não mora mais. Não é mais uma realidade, não tem mais essa relação tão forte com o presente. Na estrutura de presente perfeito, dá a entender o quê? Que faz 10 anos que a pessoa mora no Canadá e ela continua morando lá. Então, ambas as estruturas estão corretas, mas elas trazem cargas, sentidos diferentes, né? Não dá super entender que a pessoa teve essa experiência, né? Ficou uma década no Canadá, mas ela já se mudou, já está em um outro local. E nessa daqui que ela tem a experiência de ter passado uma década no Canadá e continua morando lá. Essa daqui, did you watch that movie? Tá correto, com estrutura de passado simples. Have you watched that movie? Tá correto também. Qual que é a diferença aqui? Digamos que passou um filme na TV aberta ontem à noite, tá? Eu não consegui assistir, estava cansada, fui dormir cedo. No outro dia, sei lá, eu encontro meu pai, né? E eu falo, ei pai, did you watch that movie? Você assistiu aquele filme que passou ontem na TV? É como se fosse assim... Não tivesse mais a oportunidade, sabe? Teve aquela oportunidade ontem, pontual, de assistir na TV aberta aquele determinado filme. Então, eu estou me referindo a um filme específico, né? Todo mundo ali que está na conversa sabe a que eu estou me referindo, mas nesse caso é como se fosse uma coisa, como eu estou falando, pontual, uma coisa que passou, como se tivesse perdido a oportunidade. Se ele não assistiu, ele meio que perdeu a oportunidade de assistir. Já nesse daqui, have you watched that movie? Não é necessariamente, por exemplo, o filme que passou ontem à noite na TV aberta. Por exemplo, eu chego para alguém e falo, e aí, você já assistiu, sei lá, a trilogia do Senhor dos Anéis? A trilogia do Hobbit? Então não me importa muito se foi ontem à noite, se foi mês passado, se a pessoa assistiu 10 anos atrás,
Quando a gente utiliza a estrutura do presente perfeito, eu estou querendo saber se em todo o período de vida, sei lá, aquela pessoa tem 18 anos de idade, eu quero saber se em algum momento da vida dela, até os 18 anos de idade, se ela já parou para assistir a trilogia daquele determinado filme. Então, numa, tá uma coisa mais específica, né? Ah, era o filme que estava passando ontem, era o filme que estava no cinema, já saiu dos cartazes, agora não tem mais como, digamos assim. E nessa daqui não. Em todo o período de vida, a pessoa pode nem ter assistido e ainda vai assistir. Né? A pessoa pode assistir em outros cantos também, então a gente vai ter basicamente essa diferença. A estrutura, aluno. A estrutura do passado simples a gente já estudou, né? Mas vamos relembrar. Quando é afirmativa, a gente tem que flexionar os verbos do passado simples. A gente bota o ED se o verbo for regular, se o verbo for irregular, cada um tem sua própria maneira. Então, exemplo, I worked yesterday, passado simples, eu trabalhei ontem. Ainda temos um indicativo de quando que a ação aconteceu, né? Então, passado simples. Se vai para a negativa, a gente utiliza o auxiliar did na negativa, então vai ficar didn't, ou então did not. E o verbo não sofre mais flexão. Então, essa questão de flexionar o verbo, de colocar o ED, ou de botar ele aqui como está aqui, bought, went, tudo isso... só vão estar na afirmativa. Na negativa, a gente coloca o didn't e o verbo não é mais flexionado. Então, I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. A gente não pode fazer isso aqui. I didn't worked. Tá? Isso aqui não pode existir. Quando vai para a negativa, como did, ele é uma partícula exclusiva do passado, se torna redundante, se torna desnecessário. Eu colocar a partícula do passado e eu ainda colocar o meu verbo no passado também. Então, por isso que o verbo só é flexionado da afirmativa, que a gente não tem nenhum outro indicativo que se trata de passado. É o verbo que vai indicar. Quando vai para a negativa, nós já temos um indicativo, então não há necessidade. Interrogativa no simple past, a gente coloca o did no início da frase e o verbo também não é flexionado. Então, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? E aí a pessoa responde nas respostas curtas, yes, I did, ou então no, I didn't. São as respostas possíveis e respostas curtas. A estrutura do presente perfeito. Na afirmativa, a gente coloca o auxiliar, que o auxiliar é o have ou o has. Lembrando que o has é para a terceira pessoa do singular. He, she e it. E o verbo vem no passado particípio. Como que é esse passado particípio? A gente tem colunas de verbos, né? Geralmente, quando a gente pega até com listas de verbos online mesmo, no Google, vai estar assim, base form, né, a primeira coluna de verbos na sua forma mais crua, na sua forma base, a do meio, simple past, passado simples, que é o que a gente está vendo, em seguida, past participle, passado particípio, que é como se fosse no português, aqueles verbos que terminam em ado, ido, etc. Então, no inglês, como é que funciona? Se o verbo for regular, no passado simples a gente coloca ED, não é verdade? No particípio é a mesma lógica. Ele também vai estar com ED se ele for regular. Agora, se ele for irregular, cada um vai ter sua maneira. Então, a gente realmente tem que ir praticando os verbos irregulares, né? Um exemplo, I have worked. Então, olha a diferença. Aqui era I worked yesterday. Eu tinha até o indicativo de quando, né? Eu trabalhei ontem. Aqui é só tipo, eu trabalhei. Com que, quando, por quanto tempo, por quê? Todos esses detalhes não temos, né? Presente perfeito é isso. Eu trabalhei. Quando vai para a negativa, a gente tem que ter o auxiliar, porque presente perfeito, não existe presente perfeito sem ter o auxiliar have ou has. Então tem que ter o auxiliar, só que agora vai ter o not, né? Para indicar que é uma negativa. I haven't worked. Eu não trabalhei. E quando é interrogativa, o auxiliar, né, o have ou has, vem no começo de tudo e continua e coloca o verbo e tudo mais. Have I worked? Eu trabalhei? Perguntando, né? E aí, para responder as respostas curtas, yes, I have, se for positiva, ou então no, I haven't, se for negativa. Então, basicamente é isso. E no passado simples, quando a gente coloca na negativa, o didn't, por exemplo, né, o verbo fica só work, não fica mais com ED. No presente perfeito isso não existe, porque o verbo tem que estar no passado particípio. Passado particípio vai ter ED se o verbo for regular. Então, mesmo sendo negativa, haven't, o verbo continua com ED. Mesmo sendo interrogativa, tendo have aqui no começo,
o verbo continua no ED. Então a gente vai ter essa diferença também. Vamos fazer mais alguns exercícios, né, para praticar mais? Então, aluno, vamos agora para alguns exercícios. Esse primeiro eu peguei da nossa apostila 3, página 29. Agora pratique. Leia as frases e circule a estrutura verbal adequada em cada uma delas. Então, o que é que nós temos? Nós vamos ter algumas frases do item A até o item F. Dentro do parêntese vai ter, né, pra gente escolher se é melhor a estrutura de presente perfeito ou se é melhor a estrutura de passado simples. A gente tem que se atentar para o contexto, fazer tradução, perceber, né, se tem algum indicativo de quando que aconteceu, se tem alguma presença de relação com o presente. Então, a gente tem que identificar tudo isso para poder, né, facilitar o nosso processo e a gente não se confundir na hora da escolha. Então, a gente tem as duas opções, né? Have studied, que é a estrutura de presente perfeito, e apenas studied, que é a estrutura de passado simples. A lot recently. Aluno, preste atenção para essa palavrinha aqui, recently. Na maioria das vezes, né, generalizando mesmo, quando a frase ela tem essa palavra, né, que é de recentemente, a gente utiliza presente perfeito. Porque aí, né, a gente está falando de passado, mas é um passado recente, é um passado que está muito interligado com o nosso momento atual, com o nosso presente. Então, sei lá, eu estudei muito, né? Eu trabalhei muito, eu dormi muito recentemente. Uma coisa que você fez no passado, mas que está um passado bem próximo, né? Que pode estar bem ligado mesmo com o nosso presente. Então, a gente vai utilizar o quê? Presente perfeito. Have studied. I have studied a lot recently. Se colocasse apenas studied, estaria errado? De acordo com a gramática, sim. Se a gente escolher falar dessa maneira, obviamente que a gente vai ser compreendido, vão entender o que a gente está querendo dizer, mas em questão gramatical mesmo, questão de escrita, e até na própria fala, né? Quem é nativo utiliza essas estruturas de uma forma meio que até automática, né? Eles vão utilizar essa daqui por causa especificamente dessa palavra recently. O item B, Anna, né? A Ana has worked a lot yesterday. Agora nós temos o que? Yesterday. Temos um indicativo de quando que essa ação aconteceu. Sempre, novamente, generalizando, sempre que tiver yesterday, last night, last month, last week, todos esses indicativos, né, que deixa bem claro pra gente quando que aquela ação aconteceu, a gente tem que utilizar passado simples e não presente perfeito. Então aqui tá o has, né, porque é presente perfeito referindo a Ana. Ana é a terceira pessoa do singular. Então se fosse presente perfeito estaria correto, né, porque tá o auxiliar correto e tudo mais. Mas a gente vai utilizar passado simples por causa da palavra yesterday. Então, para você ver, né, como a gente tem que focar nos detalhes, tem que se atrelar a tradução também. Porque, por exemplo, se o aluno não sabe o que significa yesterday, ele não consegue fazer essa relação de que está tendo um indicativo de tempo, porque significa ontem. Se, enfim, se passa batido por algum motivo, você se confunde, né? Sendo que aqui já está bem claro que seria passado simples, porque a gente está tendo essa noção de quando que essa ação, no caso aqui, de quando que a Ana trabalhou. Júlio has traveled to Minas Gerais in August. Né? Que seria o quê? O Júlio viajou para Minas Gerais em agosto. Novamente, aluno, nós temos o indicativo. A gente sabe quando que aconteceu essa viagem dele. Se fosse presente perfeito, a frase acabaria aqui, Minas Gerais, porque o foco seria dizer que ele teve a experiência, que ele viajou para Minas, que ele conheceu, né, enfim, que ele turistou. O foco seria em falar isso. Ah, ele conhece Minas Gerais, ele já foi para lá, ele já foi para visitar, ele já morou, enfim. Mas como a gente tem dizendo quando que ele foi, é passado simples, tá? Então, em vez de ser has traveled, nós vamos selecionar apenas traveled, apenas no passado. They came to Brazil before. Essa daqui, aluno, nós temos a palavra before, né? Que significa antes. E o que é o foco dela aqui? É para dizer que eles já estiveram no Brasil antes. Mas quando que foi esse antes? Por quê? Com quem? Quem são eles? O que eles vieram fazer? Quanto tempo eles ficaram? A gente não tem nenhuma dessas informações. Então aqui o foco é só dizer na experiência. É só dizer que essas pessoas que estão no Brasil agora, não é a primeira vez delas. Elas já estiveram no Brasil em algum momento antes.
Mas como eu falei, né, esse algum momento a gente não sabe, a gente não tem mais informações, a gente nem sabe quando que foi esse antes. Vai que esse antes foi há 50 anos atrás, ou pode ter sido 5 dias atrás, 5 meses atrás, percebem? Então aqui, como o foco está na experiência, a gente utiliza presente perfeito. Né? Eles já estiveram, lembrando que a gente não traduz o have como verbo ter, né? Como por exemplo aqui, eu não vou traduzir como eu tenho estudado ou estive estudando muito recentemente. O have a gente não vai traduzir como verbo ter, tá? Ele é o verbo ter, obviamente, né? Em outros contextos. Em contextos de presente perfeito, ele só funciona como um auxiliar. Então a gente não vai trazer essa tradução literal do verbo, né? Ele tá ali só para mostrar que é uma frase do presente perfeito e quando a gente for traduzir, por exemplo, a gente traduz para o passado. Eu estudei, né? Eles estiveram no Brasil antes. Então a gente nunca vai trabalhar com have como essa questão da posse, tá? Porque aqui ele realmente não é isso. Ele não é posse. No item E, we haven't arrived or we didn't arrive there yet. Outra dica, aluno, sempre que tiver o yet, generalizando novamente, né, vai ser muito possível que a gente utilize presente perfeito. Porque o que a gente estava vendo nas explicações, né, que o presente perfeito ele vem nessa questão da experiência e muitas vezes a pessoa não fez algo ainda, mas ela ainda pode vir a fazer naquele mesmo dia, naquela mesma semana, enfim. Então, se tem o uso do yet, a gente já tem esse pezinho pro lado do presente perfeito, tá? Eles estão querendo dizer o quê aqui? Que nós ainda não chegamos lá. Ainda não, estamos no caminho, estamos perto, né? Estamos nos direcionando. Então, é um presente perfeito. Porque se trata de uma ação do passado, né? Eles ainda não chegaram lá, mas ainda pode ser que chegue. Então, quando tem o yet, a gente foca bastante no presente perfeito. Haven't arrived. E o item F, the debate has been or was very good. Então, a gente não tem muitas informações de que debate é esse, quanto tempo durou, quem estava ali, né, palestrando e tudo mais, quem estava sendo mediador desse debate, por exemplo, os argumentos que foram levantados. A gente não tem nada dessas informações. Então, é uma informação bem geral, a gente só sabe que o debate acabou, né? Mas pode ter sido até uma coisa recente também, sei lá, acabou de terminar ali o debate, você já chega pro fulano, pro seu colega, caramba, você perdeu o debate, foi muito bom, foi muito proveitoso. Então, é presente perfeito. The debate has been very good. Agora, se a gente tivesse, né, o debate de ontem na universidade foi muito legal, foi muito produtivo, aí seria passado simples, porque a gente teria mais algum indicativo, né? Então, tá aqui as respostas corretas da página 29. E aí eu peguei desse site, englishforyou.de, um exercício que é pra gente selecionar. Aqui a gente tinha só que circular, né? Agora não, agora é uma questão mais aberta. E a gente tem que preencher essas lacunas ou com presente perfeito ou com passado simples. Eles só dão pra gente o verbo dentro do parêntese e a gente tem que prestar atenção no contexto, na tradução, em tudo isso pra gente ver o que se aplica melhor. Então, a primeira, a great film yesterday, e o verbo é see. Como eu já falei, temos indicativo de quando que essa ação aconteceu. Yesterday. Então, o que eu faço? Eu pego o verbo é see. Ele é um verbo irregular. Ele é see no presente, só no passado e seen no particípio. Se a gente fosse fazer a estrutura de presente perfeito, a gente teria que usar esse verbo. Né? Lembra que eu falei? A base forma, o simple past, o particípio. Mas como a gente tem um indicativo de quando exatamente que aconteceu essa ação, que foi ontem, yesterday, eu vou usar a segunda coluna, passado simples. I saw a great film yesterday. Eu vi um filme ótimo, né? Um filme muito bom ontem. A segunda, né? Sabemos que a interrogativa, ela já começa em branco, tarará, a cheap laptop, e dentro do parênteses a gente tem you buy. Outra dica que eu dou, aluno, sempre que tiver a palavra ever, já saiba que é presente perfeito. Porque o ever, ele é utilizado justamente para falar em todo o período da sua vida. Por exemplo, this is the best movie I have ever watched.
Esse ever vem como o quê? Esse é o melhor filme que eu já assisti. Então o ever, ele traz essa carga de que eu estou considerando durante todo o meu período de vida. Alguma coisa que foi melhor, que foi pior, que foi mais engraçado, que foi mais interessante, que foi mais entediante. Enfim, o adjetivo vai depender do contexto. Mas quando tem ever, é isso. Você está levando em consideração todo o seu tempo de vida para falar alguma coisa. Aqui a pessoa está perguntando se ela já comprou um notebook, né? Lembrando que notebook no inglês é caderno, eles vão chamar o que a gente chama de notebook, né? De computador portátil, eles vão chamar de laptop. Então, ela está perguntando se ela já comprou algum notebook barato, se durante todo o período de vida, se essa pessoa já deu a sorte de encontrar e de comprar um notebook barato. Então, já que a gente sabe que é presente perfeito, qual que é a estrutura? Se é interrogativa, o sujeito é you, o auxiliar de you é have. Se é interrogativa, coloca o have no começo de tudo. Have you ever? E o verbo aqui, by, tem que vir no passado particípio. Lembrando que se o verbo é irregular, ele vai ter a própria maneira. A gente não vai colocar o ED. Então vai ficar have you ever bought a cheap laptop? Você já comprou um notebook, não um laptop barato? E aí a pessoa vai responder se sim ou se não. E aí lembrando que não está focando onde ela comprou, por quanto, por quê, quando que isso aconteceu, se foi há 10 anos atrás, se foi há 2 meses atrás. Aqui o foco é só na experiência, se ela já deu a sorte de encontrar um laptop que fosse barato. A terceira, Sue the flu last winter. É para dizer o quê? O Sue alguma coisa, a gripe, flu é gripe, no inverno passado, last winter. Nós temos um direcionamento, né, especificando aí quando que aconteceu. Quando que a Sue ficou gripada? Quando foi que ela adoeceu? No inverno passado, né? Isso aqui em outros países é até, pra gente fica até um pouco mais difícil, né? Dependendo da cidade que você mora, fica até um pouco difícil falar, né? O inverno passado, o verão passado. Mas a gente sabe que em alguns outros países é bem separadinho, né? As 4 estações. Então é bem comum eles se referirem a uma atividade passada falando da estação passada. Então, se a gente tem um indicativo de quando aconteceu, é só pegar o verbo have e flexionar ele para o passado. O verbo have é irregular, então a gente não coloca D, ele vira had. Sue teve, né, pegou a gripe no inverno passado. Aqui na quarta, a few days ago, we to his uncle. Então, nós temos indicativo de quando que essa atividade aconteceu, alguns dias atrás. Alguns dias atrás, nós dirigimos para o tio dele, né? A gente deu essa força para o tio dele. Se a gente tem um indicativo de quando que a ação aconteceu, passado simples. O verbo drive, ele é um verbo irregular, tá, aluno? Então, ele é drive no presente, ele é drove no passado simples e ele é driven no particípio. Se a gente fosse fazer a frase na estrutura do presente perfeito, a gente iria utilizar a terceira coluna, driven. Mas como a gente tem um indicativo do tempo, é só o passado simples normal, drove. Então a gente dirigiu para o tio dele. Na quinta, they bingo on Wednesday afternoon. Então nós temos aqui o indicativo do dia e até o período do dia. Foi na quarta tarde que eles jogaram o bingo. Se eu tenho um indicativo de quando a ação aconteceu, passado simples. Play é um verbo regular. Então é só colocar o AD. They played bingo on Wednesday afternoon. Eles jogaram bingo na quarta tarde. Né? Eu tenho tanto o dia da semana quanto eu tenho mais ou menos o turno, né? O horário que eles jogaram. He the bus to get there. Outra dica, aluno, sempre que tiver o already, a gente também vai utilizar presente perfeito, que também significa esse já. O already, ele vai ter um foco de uma coisa que aconteceu antes do esperado. Seja esperado por outras pessoas ou seja esperado por você mesmo. Então, sei lá, fulano, você já fez a tua tarefa de casa? Eu já fiz ontem mesmo. Então, esse já fiz no inglês seria o already. Né? Eu fiz antes do que estava sendo esperado, do que foi mandado, enfim. E o yet, ele significa ainda, mas em algumas traduções ele vai ter uma tradução de já também. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Quando tiver already, é presente perfeito. Então, he, qual é o auxiliar de he? He has, coloca o already e coloca o verbo que está aqui no passado particípio. He has already taken.
Então, ó, aluno, esse verbo na forma base dele é take, no passado simples é took, no particípio é o taken. Então, por a gente utilizar uma estrutura de presente perfeito, a gente não vai utilizar o took, por exemplo, é o taken. Então, ele já pegou o ônibus para chegar aqui, né? Ele já está a caminho, então foi antes do que o esperado. A pessoa fala, ai, fulano ainda não chegou. Não, calma, ele já está no ônibus, já ele chega. Last week, my rabbit ran away. Essa tá fácil, né? Temos last week, semana passada. Então, é passado simples. Run é um verbo irregular. No passado, a gente só escreve ele com A, por exemplo. Tira o U e coloca o A. Então, last week, my rabbit ran away. Semana passada, o meu coelho fugiu. Ran away é uma... Run é correr, né? Mas a gente não fala correu para longe. Run away é um verbo frasal para dizer que a pessoa fugiu, né? Ou escapou, enfim, ela se mandou. We turned a lot last Sunday. Novamente indicativo, domingo passado. Então eu vou pegar o verbo fazer, que é o do, e vou escrever no passado simples. We did. Nós fizemos muitas coisas no domingo passado. Aqui nós temos o ever. Como eu já falei, quando tem ever é presente perfeito, né? Eu estou perguntando se ela já esteve na Índia. Em qualquer momento da vida dela, se ela já teve a experiência de ir para a Índia. Então, se o sujeito é she, o auxiliar é has. Has she ever? O verbo é be, coloca o be no passado particípio. Been. Has she ever been in India? Ela já esteve na Índia. Não me importa como que ela chegou lá, com quem, quanto tempo ela ficou, quando que ela foi, o que ela foi fazer lá, o que ela comprou lá. Não importa nada disso. Só quero saber se ela já teve a experiência de ir para a Índia, de conhecer a cultura indiana, por exemplo. Aqui na 10ª, I turned him last Monday. O que nós temos? Temos segunda passada, last Monday. Então, já sabemos que é passado simples. O verbo é meet, mas meet ele é um verbo irregular. A gente não coloca D. Ele no passado simples ele fica met. Então, I met him last Monday. Eu o conheci na segunda passada. She tarará yet. Novamente, o uso do yet. Quando tem yet, é presente perfeito. Agora é uma negativa com o verbo wake up. Se é she, é terceira pessoa do singular. O auxiliar é has. Só que se trata de uma negativa. Hasn't. She hasn't waken up. Esse verbo, aluno, ele é wake up, que é o acordar. No presente, ele fica woke up no passado, com o, e no particípio waken up. Então, é esse que a gente utiliza quando a estrutura for de presente perfeito. I tarará her since last Sunday. Então, I... negativa, né? Didn't meet her since last Sunday. Se a gente tem aqui um indicativo de quando aconteceu domingo passado, então é passado simples. A negativa no passado simples é didn't e o verbo não sofre flexão. Então aqui ficou met porque está na afirmativa. Aqui como é negativo o verbo não flexiona. Na 13, Bob turned well last night. Temos indicativo de quando aconteceu, noite passada. Então é passado simples, é só para dizer que o Bob dormiu bem na noite passada. Sleep é irregular, no passado ele fica slept. Então, Bob slept well last night. Ele dormiu bem na noite passada. I got a letter from her 2 days ago. Tem um indicativo novamente de quando aconteceu, 2 dias atrás. Get é irregular, no passado vira got. Então, I got a letter from her 2 days ago. Eu recebi, né? Eu peguei, eu tive, enfim, uma carta dela 2 dias atrás. Tem um indicativo de quando que isso aconteceu. E a última, já vemos aqui dentro do parênteses que tem o uso do already. Se tem already, vai ser presente perfeito. They tarará in Germany. Então, se é they, o auxiliar de they é have. They have already. E aí a gente vai para o verbo, né? O verbo é arrive, ele é regular. Então, é só colocar o ED, arrived. Eles já chegaram na Alemanha, in Germany. Então, o already significa o já
Como se trata de presente perfeito, tem que colocar o auxiliar, logo após o auxiliar coloca o already, se a questão pedir, depois coloca o verbo no passado, particípio, ok? Se o verbo for regular, coloque AD. Se o verbo for irregular, cada um vai ter sua própria maneira. Então, aluno, eu sei que foi muita coisa, muita informação, a gente já tinha estudado esses assuntos antes, né? Agora foi só para a gente saber melhor como diferenciar um do outro. Espero que tenha ficado claro, faça exercícios, pratique, né? Se for necessário, coloque aí na sua ferramenta de busca vídeo aulas ou mais exercícios online para vocês praticarem. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!